Funcionária humilha idosa em centro de idosos, mas o filho era procurador. Dona Aurora Santos, quantas vezes eu já falei que a senhora não pode sentar aí? A funcionária Patrícia atravessou o salão de atendimento como uma tempestade, a caneta batendo na prancheta como se fossem tiros. Dona Patrícia, desculpa, eu só... A idosa de 78 anos começou. Desculpa. A mulher agarrou o braço enrugado de Dona Aurora e puxou. Esses assentos são para prioridades de verdade. Prioridades que pagam impostos de verdade, não para caso social que nem a senhora. Ela puxou Dona Aurora da cadeira com força. A bolsa de pano caiu. Documentos e papéis se espalharam pelo chão. Risadas abafadas ecoaram ao redor. Por favor, meu marido contribuiu igual, Dona Aurora tentou. Seu marido. A mulher empurrou a idosa em direção ao canto mais escuro. O seu marido deve ter sido algum encostado que viveu de auxílio e ainda mentiram nos documentos. Agora volta para o lugar dos casos de inclusão antes que eu peça sua retirada. Na porta, um homem parou paralisado, o saquinho de papel pendendo. Ricardo Santos viu a mãe tropeçar em direção ao fundo do salão, cabeça baixa, ombros tremendo, e a voz simplesmente sumiu da garganta. 6 horas antes, o mesmo homem estava atrás de uma pilha de documentos em um gabinete em Brasília. Relatórios de orçamento, propostas de reforma, dossiê de investigação. A plaquinha na mesa dizia: Procurador Federal, Ministério Público Federal. 3 meses no cargo. 3 meses de jornadas de 14 horas tentando consertar um sistema quebrado de cima para baixo. O celular vibrou. Lembrete. Aniversário da netinha. 5 anos. Ele se recostou na cadeira. Quando foi que ela ficou com 5 anos? Quando tinha sido a última vez que tomou café da manhã com a mãe? 1 semana atrás, 2. Ele rolou a tela e releu as mensagens. Filho, não se preocupa comigo. Foca no seu trabalho. A assessora bateu na porta. Procurador, a videoconferência com o ministro começa em 5 minutos. Ricardo olhou de novo para a tela bloqueada. Dona Aurora com o novo vestido que ele comprara, os olhos brilhando de orgulho. O Centro de Atendimento ao Idoso acolher e melhor posto particular do estado. R$ 500 por mês de taxa para o que o folder chamava de ambiente inclusivo e moderno. Idosos brancos, negros, pardos, todos sorrindo juntos. Um recomeço depois de ter perdido o pai 3 anos antes. Cancela a reunião, ele disse de repente. Senhor, cancela. Remarca para amanhã. Eu vou ver minha mãe. O trajeto até o acolher levou 2 horas. Nos primeiros 30 minutos, ele ainda atendeu ligações sobre políticas públicas. Depois desligou o celular e abaixou o vidro. Na noite anterior, a voz de Aurora ao telefone soara cansada, distante. Ela dizia que estava bem. Sempre dizia que estava bem. Mas havia um aperto no fim de cada frase que não saía da cabeça dele. Ele parou na padaria, onde costumavam ir com o pai, o lugar de família deles. Pediu 2 sanduíches de queijo com goiabada. Muito queijo, o favorito da mãe. Ela vai ficar feliz de ver o senhor, sorriu a mulher do balcão. Será? Ele pensou. Tinha lutado por milhões de cidadãos e esquecido de estar presente para uma. O Centro de Atendimento, Acolher, surgiu adiante como um monumento ao descaso. Colunas de pedra desgastadas, jardins mal cuidados, uma fonte ressecada no pátio. Ricardo se identificou como filho de atendida, não como procurador. A recepcionista lhe entregou um adesivo amarelo como um visitante. Corredores de mármore rachado, painéis de madeira escura, paredes cobertas de fotos de ex-diretores ilustres, fileiras de jovens rostos seguindo-o com o olhar. Ele afastou o incômodo. Era para ser um bom centro. Repetiu para si. Tinham aceitado sua mãe, tinham prometido igualdade e excelência. Guiado pelo som de vozes abafadas e risadas juvenis, encontrou o salão de atendimento, ajustou o saco de papel na mão e empurrou a porta. Chegou bem na hora em que a bolsa da mãe caía no chão. Os documentos espirravam nos sapatos dela
e uma mulher branca se erguia sobre a idosa. Peso social, rosnou a mulher. Volta para a área de vocês. O saco escorregou dos dedos de Ricardo e caiu com um baque. Ninguém percebeu. Todos olhavam para Dona Aurora. Ele não conseguiu se mexer nem falar. Aquele era o lugar que tinha escolhido. O lugar pelo qual pagava R$ 500 para mantê-la segura. Ele se esgueirou para trás de uma coluna e tirou o celular do bolso. Se aquilo estava acontecendo, ele iria registrar cada segundo. Do onde estava, o desenho do salão mostrava a verdade que o folder nunca tinha mostrado. No centro, mesas acolchoadas, luz natural entrando pelas janelas altas, cerca de 40 jovens funcionários rindo, relaxados. No canto, perto dos bebedouros e da porta de serviço, bancos duros sob lâmpadas fluorescentes. 7 idosos comendo seus lanches rápidos, de cabeça baixa, tentando desaparecer. Nenhuma parede física, mas uma barreira muito clara. Dona Aurora ajoelhou para limpar a bagunça que a própria funcionária tinha provocado. Os outros atendidos desviavam dela rindo, chutando pedaços de papel mais para longe. Ricardo filmava tudo. Ele viu uma funcionária de balcão olhar o rosto molhado de lágrimas da idosa, estremecer de culpa e continuar andando. Um segurança mais velho ficou a poucos metros durante toda a discussão e não fez nada. Depois virou-se para brincar com colegas, como se nada tivesse acontecido. Patrícia Brandão reapareceu vinda da copa, examinando o salão como uma general. Dona Aurora Santos chamou firme. A idosa se sobressaltou. Sim, senhora. A senhora tentou sentar de novo nas mesas VIP? Eu só achei que a senhora achou errado. Patrícia segurou o queixo da idosa. Aqui sentam famílias que contribuem. Famílias de verdade. Não casos de cota e inclusão de idosos. Meu marido pagou impostos igual. O tapa ecoou pelo salão. Não forte o bastante para deixar marca, mas suficiente para doer, humilhar, deixar o recado. Não responda. Gente como a senhora só entra aqui por cota e pena. Quer mesa melhor? Manda seu filho doar um prédio. A visão de Ricardo estreitou. O lábio da mãe tremia enquanto ela engolia o choro. Ele se obrigou a não avançar. Registre tudo. Não dê brecha para desculpas, nem para versão distorcida. Um senhor com dificuldade de locomoção levantou a mão. Dona Patrícia, posso pegar mais água? Tenho exames depois. A senhora já teve seu horário de reforço, cortou ela. Idoso de inclusão tem direito a um refil. Senta. Minutos depois, 3 funcionários jovens encheram as garrafas quantas vezes quiseram. Ninguém nos parou. Uma senhora negra tentou ir pelo caminho mais curto até as lixeiras perto das mesas centrais. Patrícia interceptou. Por aqui não. Idoso de auxílio usa os latões da porta dos fundos. Mas é muito mais. Eu, gaguejou. Porta dos fundos. Agora. Ricardo olhou o tempo que o vídeo marcava. 12 minutos de crueldade aberta cotidiana. 12 minutos que a mãe vivia todos os dias há 7 meses. 7 meses sentada num canto, sendo empurrada, levada a tapas, ouvindo que não pertencia a aquele lugar. 7 meses respondendo, o centro tá bom, filho. Patrícia bateu palmas pedindo atenção. Este sistema foi construído por famílias que valorizam qualidade e tradição. Discursou apontando para as mesas centrais. Essas famílias investem milhões. Elas merecem tratamento diferenciado. Depois apontou para Dona Aurora e para os outros idosos negros e pardos. Esses aqui estão porque somos obrigados a cumprir meta de diversidade. Existe hierarquia, existe ordem. Ela caminhou até a Aurora. Tem gente que acha que é igual a cidadão de verdade do acolher, não é? A senhora é igual a eles, Dona Aurora? Não, senhora. Saiu num fio de voz quebrada. Mais alto. Não, senhora. Isso mesmo. A senhora não é e nunca vai ser. Ricardo guardou o celular no bolso do paletó, ainda gravando, e saiu de trás da coluna. Chega. Ele atravessou o salão, todos os olhares se voltando para ele, e pousou a mão com delicadeza no ombro da mãe. Ela levantou o rosto surpresa.
Mãe. Oi, mãe, ele disse baixinho. Trouxe seu lanche. Patrícia veio em passos duros, irritada. E o senhor é quem? Ele estudou o rosto dela. A mulher que tinha machucado a mãe. A mulher que estava prestes a descobrir o que é a consequência. Sou o filho de Dona Aurora, respondeu calmo. E precisamos conversar sobre o que a senhora vem fazendo com a minha mãe. A sua mãe insiste em desrespeitar as normas do atendimento, retrucou Patrícia na hora. Ela se recusa a obedecer regras simples de organização de assentos. A senhora quer dizer segregação, respondeu Ricardo. A palavra cortou o ar, alguns atendidos arregalaram os olhos. Como o senhor ousa? Patrícia afou. Quem doa mais, tem direito a mais benefícios. A sua mãe senta onde os casos de auxílio sentam. É a regra. Minha mãe não é caso de auxílio, disse Ricardo, sem alterar o tom. Eu pago a taxa integral, R$ 500 por mês. Eu já vi todos os prontuários, debochou Patrícia. Dona Aurora Santos, vaga de inclusão social. Isso quer dizer auxílio. Quer dizer regra de auxílio. Ricardo sustentou o olhar dela. Inclusão social não significa auxílio integral. Ela conquistou a vaga e eu pago tudo. Patrícia deu uma risada curta cruel. Até parece. E eu tenho que acreditar que um homem com esse terno simples e um carro velho consegue pagar R$ 500. Dona Aurora puxou a manga do filho. Filho, vamos embora, por favor? Ainda não. Ele murmurou. Patrícia se aproximou ainda mais. Presta atenção. Eu não quero saber que mentira o senhor contou no cadastro. No meu salão, as regras valem. Quem põe dinheiro de verdade manda. Gente do seu tipo fica com o resto. Não gostou? A porta está ali. Do meu tipo? Ele perguntou. Ah, não comece com essa história de idade. Ela revirou os olhos. Eu estou falando de quem contribui. Gente que importa de verdade e gente que está aqui só para fazer foto bonita no folder. O diretor se aproximou, cabelos grisalhos, bem penteados. Algum problema, Patrícia? Perguntou Marcelo Figueiredo. Esse senhor está tumultuando o horário do almoço e desrespeitando a equipe? Ela respondeu rápido. Marcelo virou-se para Ricardo, sem fazer uma única pergunta. Senhor, vou pedir que se retire do centro. Eu estou perguntando porque a minha mãe está sendo segregada e humilhada, respondeu Ricardo. Segregada? Marcelo deixou escorrer o desprezo na palavra. Isso é uma acusação séria. O senhor tem alguma prova? Ricardo tocou o bolso. Tenho sim. Então me mostre, exigiu o diretor. Ainda não. Nesse caso, o senhor precisa sair agora, disse Marcelo. Ou vou pedir que a segurança o acompanhe até a saída. A minha mãe está sendo maltratada. Ela está almoçando em um ambiente seguro e limpo. Retrucou o diretor, apontando em volta. Reclamações sobre atendimento se resolvem por canais formais. O senhor não vai entrar aqui fazendo escândalo. Patrícia cruzou os braços satisfeita. E diante dessa postura agressiva, vamos ter que rever o cadastro da Dona Aurora. Não podemos aceitar filhos que ameaçam funcionários. Isso vai contra o nosso código de conduta. 2 seguranças, ambos brancos, ambos grandes, se aproximaram. Senhor Ricardo, saia por bem, disse Marcelo. Ou abriremos um boletim de ocorrência e o senhor não pisa mais aqui. Dona Aurora agarrou o braço do filho chorando. Filho, por favor, eles vão me expulsar. Só vá embora. Eu estou aguentando. Eu vou ficar bem. Não piora. O coração de Ricardo se partiu. A mãe implorava para que ele se afastasse do sofrimento dela, para manter um serviço que a destruía. Os seguranças apertaram seus braços sem cuidado. Patrícia observou com um sorriso frio. O senhor devia saber o seu lugar. Gente como vocês sempre acha que as regras não valem. Ricardo parou de resistir. Repete isso, pediu. Gente como vocês, reforçou orgulhosa. Os que estão aqui por cota, por obrigação de diversidade, os que não pertencem. Alguns funcionários riram. Vários gravavam tudo com o celular. Bruna Brandão sussurrou. Isso vai direto
para o TikTok. Cílio de idosa de auxílio, levando o enquadro na porta. Os seguranças empurraram Ricardo para o corredor. Marcelo bloqueou a passagem de Dona Aurora. Dona Aurora, volte para o seu lugar, ordenou. Seu filho não diz mais respeito ao centro. Agora, valem as nossas normas. Os olhos da idosa imploravam. Ricardo respondeu com firmeza. Mãe, volta para dentro, disse. Fica com a cabeça erguida. Tudo vai mudar. Mais uma hora. Aguenta só mais uma hora. A porta bateu. A fechadura girou. Lá fora, os seguranças o acompanharam até o carro. O diretor já falou. Não volta mais, avisou um deles. Ricardo sentou atrás do volante e abriu o celular. 28 minutos de vídeo. Rostos claros, vozes claras, ódio muito claro. Ele fez a primeira ligação. Polícia Federal, Divisão de Direitos Humanos e Crimes de Ódio. Boa tarde. Aqui é o procurador Ricardo Santos. Ele disse: estou acionando uma investigação federal de urgência. Tenho registro em vídeo de violações sistemáticas de direitos de idosos numa instituição que recebe recursos públicos. Preciso de uma equipe no centro de atendimento acolher em 30 minutos. Confirmaram a identidade dele. Entendido, procurador. Equipe já em deslocamento. Qual a natureza das violações? Segregação etária, discriminação sistemática contra idosos. Ambiente hostil, desvio de recursos públicos e agressão contra agente público federal. As ligações seguintes foram para o Ministério Público Federal, para o Secretário Executivo da Previdência, para a Casa Civil e para a imprensa. Depois ele dirigiu uma quadra, estacionou onde pudesse ver o centro e esperou. Lá dentro, Patrícia se gabava no salão. O filho daquela idosa acaba de ser proibido de entrar no centro, anunciou. O cadastro dela está sob análise. Que sirva a direção. O acolher tem padrão. Não aceitamos encrenqueiros. Bruna gritou. Tchau, peso social. Dona Aurora ficou imóvel. As lágrimas correndo em silêncio. Ao longe, um som começou a crescer. Vum, vum, vum. Um helicóptero preto desceu em direção ao estacionamento. Sirenes se somaram ao barulho. O estacionamento encheu de viaturas escuras, luzes piscando. É simulado. Marcelo sussurrou, vendo agentes desembarcarem com coletes da Polícia Federal e do Ministério Público. 15 agentes entraram no salão. Todos tranquilos, disse o mais velho. Esta é uma operação oficial. Diretor Marcelo Figueiredo e coordenadora Patrícia Brandão, nos acompanhem, por favor. Isso aqui é instituição privada, protestou Marcelo. Deve haver algum engano. Nenhum engano, senhor, cortou o agente. Agora eles foram conduzidos à diretoria. Lá dentro, computadores e armários já tinham sido lacrados. Sentado na cadeira do diretor sereno estava Ricardo Santos. O rosto de Patrícia empalideceu. O senhor Ricardo se levantou, abriu uma pasta de couro e colocou a carteira funcional sobre a mesa. O brasão da República brilhou. Procurador Federal, Ricardo Santos. Marcelo ficou sem ar. Um agente segurou seu ombro. Ricardo conectou o celular ao monitor. O vídeo tomou a tela inteira. A voz de Patrícia encheu a sala. Gente, como a senhora só entra aqui por cota? Vocês, o tapa, o empurrão, a idosa de 78 anos chorando e sendo obrigada a dizer que não era igual às outras. Isso está fora de contexto, murmurou Patrícia. Qual parte? Perguntou Ricardo calmo. A parte em que a senhora bate na minha mãe ou a parte em que ameaça destruir a dignidade dela? Neste momento, continuou, o repasse de recursos federais para o centro está suspenso. Milhões de reais cortados. O senhor não pode. Posso? Respondeu. E já fiz há meia hora. Agente. Ele chamou o responsável pela equipe. Leia os direitos deles. A máscara de Patrícia caiu. Espera, por favor. Eu não sabia quem o senhor era. Se soubesse que o senhor tinha poder, disse Ricardo, teria tratado minha mãe como gente. E é justamente isso que está errado. As algemas se fecharam nos pulsos dela.
depois nos de Marcelo. Eles foram levados pelos corredores, passando por salas, pelo salão, por janelas cheias de atendidos filmando com o celular até a porta principal, diante de um mar de câmeras. Em poucas horas, o vídeo dominava os noticiários. Uma assembleia emergencial lotou o ginásio. 450, 60 funcionários, agentes federais ao redor. Ricardo ficou bem no centro da quadra. Meu nome é Ricardo Santos, procurador federal, disse e filho de Dona Aurora. Um coro de murmúrios percorreu as arquibancadas. Eu vim trazer o lanche da minha mãe, continuou. Em vez disso, assisti a crimes federais. O vídeo do salão passou no telão. As palavras de Patrícia bateram como marteladas. Funcionários se viram rindo, olhando para o lado, filmando, fingindo que não viam. Outros se viram em silêncio. Alguns choraram, outros passaram mal. Ninguém conseguia fingir mais nada. Patrícia Brandão e o diretor Marcelo Figueiredo estão sob custódia da Polícia Federal, disse Ricardo quando o vídeo terminou. Eles podem pegar até 10 anos de prisão por violação de direitos humanos. Ele apontou para Dona Aurora e para os outros idosos que antes ficavam no fundo. Cada idoso que foi segregado e humilhado vai receber um pedido de desculpas público e todo o apoio necessário. Ricardo se ajoelhou diante da mãe. Me perdoa, sussurrou por não ter visto, por não ter percebido, por ter falhado em te proteger. Meses de dor saíram em soluços. Ele se levantou novamente. A partir de hoje, haverá fiscalização federal aqui dentro. As regras vão mudar. Quem ficou calado tem uma chance: colaborar com a investigação ou responder como cúmplice. Levantou o celular. 28 minutos de gravação mudaram este centro, disse. Foi tudo o que a justiça precisou. A investigação revelou anos de descaso. Nos registros disciplinares de Patrícia, frases envenenadas. Idosos de inclusão precisam ser lembrados o tempo todo do lugar deles. E-mails mostravam Marcelo orientando a deixá-los visíveis nas fotos, mas separados na prática. As auditorias encontraram milhões em desvio de recursos. No processo, 17 famílias entraram com ação. 14 idosos prestaram depoimento. Dona Aurora, já com 79 anos, contou ao júri como tentava ficar menor, mais quieta, esperando que a perseguição diminuísse. Nunca diminuiu. Um senhor relatou o dia em que ficou sem ir ao banheiro até fazer xixi na roupa. Uma ex-funcionária confessou que tinha sido avisada para lembrar quem paga o seu salário quando questionou as regras do salão. A defesa não tinha o que dizer. O júri levou 4 horas para condenar em todos os pontos. A juíza Helena Martins, que também havia crescido em família simples, sentenciou Patrícia a 5 anos de prisão em regime fechado, sem direito à redução, proibição vitalícia de trabalhar com o público e mais de R$1 milhão em indenizações. Marcelo pegou 3 anos e ficou proibido para sempre de atuar na administração pública. Outros perderam os cargos para sempre. A direção do Acolher foi toda substituída. A nova diretora, doutora Juliana Nascimento, gestora negra conhecida pela luta contra a desigualdade, assumiu. As mesas VIP acabaram. O salão de atendimento foi reformado para virar um espaço único, depois rebatizado como Salão da Dignidade Dona Aurora Santos. O Congresso aprovou a Lei de Equidade e Respeito ao Idoso, apelidada de Lei Aurora, obrigando qualquer instituição que recebesse dinheiro público a divulgar de forma clara índices de punição, regras de uso de espaços e distribuição de recursos. Violações significavam investigação imediata e corte de repasses. Foi criado um canal nacional de denúncias em que idosos podiam relatar discriminação de forma anônima. No primeiro ano, mais de 3.000 relatos chegaram. A Netflix lançou um documentário, Dignidade no Acolher, que virou material obrigatório na formação de servidores públicos. Aos 80 anos, Dona Aurora encarou a câmera e disse: "O que aconteceu comigo
acontece com milhares de idosos. Meu filho tinha poder para lutar. A maioria das famílias não tem. É por isso que essa lei é importante. 3 anos depois daquele almoço terrível, Dona Aurora estava no palco do auditório do Acolher como homenageada especial, com seu legado garantido na história. 3 anos atrás ela começou. Eu queria sumir. Acreditava que se eu fosse invisível a dor ia parar. Em vez disso, meu filho apareceu com um saquinho de papel e descobriu que eu vivia um inferno. Ele podia simplesmente ter me tirado daqui em silêncio, mas não fez isso. Ele escolheu a justiça. Ela olhou direto para as câmeras. A discriminação sobrevive no silêncio. Ela morre quando a gente falha, quando registra, quando se recusa a aceitar a crueldade como algo normal. Ricardo subiu ao palco e ficou ao lado dela. Eu cheguei aqui com um sanduíche de queijo com goiabada, contou. Saí com provas que derrubaram uma estrutura inteira, mas ainda assim falhei com a minha mãe. Deixei que ela sofresse 7 meses antes de enxergar a verdade. Filhos e netos, não esperem. Vão aos centros de atendimento de seus pais e avós. Sentem com eles. Olhem com os próprios olhos. Não confiem só em folder. Não confiem só em slogan. Confie no que você vê. Ele ergueu o celular de novo. Este aparelho gravou 28 minutos que mudaram tudo. Vocês têm o mesmo poder. Usem. O número do canal de denúncias é 0800 idoso. Se você vir discriminação, registre, denuncie. Nós vamos agir. Dona Aurora sorriu. Mais radiante que qualquer foto de propaganda. O Acolher é outro hoje, disse. O salão que me destruiu agora tem o meu nome. O canto em que eu chorava não existe mais. Todos sentam juntos. Todos pertencem. É assim que a mudança de verdade aparece. O auditório explodiu em aplausos. Mais tarde, do lado de fora, repórteres se juntaram ao redor deles. Ricardo deu uma última declaração. Quando você vê algo errado, fale. Quando vê crueldade, intervenha. Quando vê um idoso sofrendo, seja o adulto que ele precisa. Ele apertou a mão da mãe. A minha mãe sobreviveu. Transformou dor em força. Todo idoso merece essa chance. Eles se afastaram do centro onde o pesadelo dela começou e onde a justiça enfim criou raízes. Mãe, Ricardo perguntou, olhando o prédio, sumindo pelo retrovisor. A senhora acha que a gente realmente mudou alguma coisa? Sim, ela respondeu, mas ainda não o suficiente. Então, a gente continua, disse ele, pelos idosos que ainda comem sozinhas nos cantos. Agora é a sua vez. Compartilhe a história da Dona Aurora. Deixe que ela provoque conversas incômodas, que obrigue as pessoas a olhar com atenção para os lugares que chamam de bom atendimento. Siga para ouvir mais histórias em que a justiça vence, os sem voz ganham força, e o que está errado, enfim, é consertado. E principalmente, responda com sinceridade. Quem são as Patrícias Brandão na sua comunidade? Que segregações silenciosas você decidiu não enxergar? Quando você presenciar injustiça contra um idoso, o que vai fazer? Vai desviar o olhar ou vai ser a pessoa que muda tudo por ele? Muito obrigada por ficar comigo até o final dessa história. Se você chegou até aqui, é porque se importa com justiça, com respeito e com o futuro dos nossos idosos. E isso já faz toda a diferença. Que a trajetória da Dona Aurora toque o seu coração e te lembre de que cada olhar, cada denúncia e cada atitude contam. Obrigada por assistir, por refletir e por não virar o rosto diante da injustiça.